Shalom, boa tarde, povo de Deus, a paz. Olá, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. As fiéis estão aqui, glória a Deus. Então vamos lá. Tá travando? Eu acho que é a internet. A internet ela não tá muito legal esses dias, mas eu creio que dá pra fazer. Aqui não tá travando não. Oi, meu amigo lindo! Boa tarde para quem tá entrando. Eu acho que é a sua, Valdinete, que aqui não tá travando não. Aqui tá tudo ok. A paz, Valéria. Boa tarde para quem tá entrando. Vocês hoje me perdoem, mas eu já tô um pouquinho enrolada aqui. Mas a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Em nome de Jesus. Deixa eu bloquear esse abençoado aqui. Pronto. Não vai mais nos perturbar. Amém? Então hoje o time das mulheres aqui tá forte. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Se você puder, compartilha com outras pessoas. Hoje eu quero falar... Essa semana a gente vai bater muito forte só em cima de assuntos que normalmente as pessoas não gostam de falar ou as pessoas se perderam por olhar demais para esse assunto. Eu quero falar sobre escassez, sobre ganância, sobre prosperidade, sobre avareza. Eu quero falar sobre esse assunto esta semana inteira. Então, esse assunto é para você e é para mim, para que a gente venha aprender. Amém? Então, eu quero começar essa live hoje. Essa semana vai ser poderoso para que a gente venha aprender sobre um assunto que, na verdade, ou a gente não fala, ou quando a gente vê as pessoas falando, elas se perderam, né? Só olham para isso, mas que o Senhor venha nos orientar sobre tudo que vem, tudo que deriva da prosperidade, o que é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que prosperidade não é o que o povo acha, que o povo acha que é só dinheiro, só fala em dinheiro. Então, prosperidade é uma plenitude nas 7 áreas da nossa vida, seja familiar, espiritual, sentimental, profissional, na alma, nas emoções. Então, essa semana vai ser só sobre este assunto, que é um assunto que todo mundo, inclusive eu, nós precisamos aprender sobre esse assunto. Então, a semana será só sobre este assunto, amém? A paz para quem está entrando agora, Deus abençoe vocês, que Deus possa abrir a nossa mentalidade espiritual nessa semana para esse assunto, que eu vou falar só sobre isso. Amém? Eu quero consagrar esse assunto, consagrar essa live ao Senhor Jesus para que Ele nos dê graça para falar sobre isso e que o Senhor venha abrir a mentalidade de vocês para que vocês venham a aprender aquilo que o Senhor tem me ensinado. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença nessa tarde. Eu quero chamar a Tua presença, Pai, nessa live, na vida das pessoas que estão aqui, dos meus irmãos que estão conectados. Eu quero Te consagrar, Senhor, cada palavra que sair da minha boca, que o Senhor possa me capacitar cada vez mais
para que eu possa ajudar outras pessoas e essas pessoas que estão recebendo isso capacite outras pessoas. E a gente forme uma corrente, Pai, uma corrente ligada pelo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa semana que começou, por essa segunda-feira, por esse final de mês. Obrigada, Pai, por esse dia, pela graça de estar viva e respirar. E buscar ser melhor, e buscar aprender, e buscar, Pai, a Tua graça, todos os frutos do Espírito, os dons espirituais, mas principalmente comunhão contigo. Obrigada, Senhor, porque sem Ti a gente não pode nada. Nos perdoe pelos todos os nossos pecados, Senhor. Perdoe pelas nossas falhas, por todas as vezes que a gente colocou a ganância na frente da Tua vontade. Nos perdoe, Pai, pelos nossos pensamentos, sentimentos, ações pecaminosos. E nos faça, Pai, cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a maioria das pessoas foi ensinada a acreditar que prosperidade significa apenas dinheiro. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Bens, status, as pessoas acham que prosperidade é acreditar que significa dinheiro, bens, status ou aparência de sucesso. Mas o céu nunca definiu prosperidade dessa forma. Então hoje a gente vai iniciar essa live e até a sexta-feira nós vamos falar só sobre isso. Amém? A palavra prosperidade nas Escrituras carrega a ideia de avançar, crescer. Ser conduzido... Tem uma pessoa aqui me ligando, só um minuto. Pronto. Estão me ligando mesmo agora na hora da live? Ô Jesus, tenha misericórdia. Então vamos lá. A palavra prosperidade nas Escrituras, ela carrega a ideia de avançar, crescer, ser conduzido por um caminho seguro, florescer integralmente. Olá, Abner. No hebraico, uma das palavras relacionadas à prosperidade é shalom. Eu falo muito shalom. Que não significa apenas paz, mas significa inteireza, plenitude e equilíbrio. Restauração completa. Já no grego, a ideia de prosperar também envolve ser bem-sucedido no caminho. Então, a paz, Deus abençoe. Então, prosperidade envolve ser bem-sucedido no caminho, avançar de maneira saudável e alinhada em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a prosperidade para Deus nunca foi apenas dinheiro. Prosperidade é uma alma alinhada no céu. Uma pessoa pode possuir riquezas e ainda viver miserável emocionalmente. Pode ter fama e viver vazio. Pode conquistar bens e perder os seus filhos. Pode crescer financeiramente e adoecer mentalmente. Então, você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria identidade. A maior pobreza não é financeira. A maior pobreza é uma mente aprisionada. Pode ser aprisionada no dinheiro, pode ser aprisionado na ganância, de você só olhar para aquilo, de você só ir em busca disso. E nada mais fazer sentido para você. Eu fui essa pessoa aprisionada. Aprisionada só olhava para o dinheiro, para a fama. Existem pessoas que vivem anos repetindo ciclos sem perceber. Eu também fui essa pessoa. Que estão presas por falta de oportunidade, não estão presas por falta de oportunidades, mas pelas estruturas internas que foram construídas dentro delas desde a infância. Muitos cresceram em ambientes onde havia medo constante, escassez emocional, humilhação, comparação, gritos, rejeição, ausência paterna, abandono, desvalorização. E sem perceber, aprenderam a sobreviver, mas nunca aprenderam a florescer na sua vida. Tem gente que aprendeu desde pequena a viver no modo sobrevivência. Você só vive para... Agora, na parte adulta, tem muita gente que só vive para pagar a conta.
Só vive para pagar aluguel, para comprar comida e essa é a vida. E uma pessoa que vive sobrevivendo não consegue enxergar abundância, propósito ou futuro na sua vida. Porque ela só vive para pagar conta. Ela só vive olhando nas contas, mas a vida dela não tem propósito de nada. Ela vive apagando incêndios emocionais. Só vive para apagar os incêndios, as contas, os problemas que vêm, mas não vê um futuro, não vê um propósito. O inimigo sabe que se conseguir ferir a sua identidade, ele não precisará impedir suas oportunidades. Porque você mesmo se sabota. Porque você acha que a sua vida é só trabalhar para pagar a conta. É só pegar o dinheiro, paga o aluguel, compra comida e pronto. E vive ali trancado dentro de casa e a vida é isso. Cadê o seu propósito? Cadê o alinhamento com o céu? Por isso que muita gente está só vivendo, vegetando. E não sabe o que Deus quer. Porque acha que a vida é só isso. E por isso existem pessoas talentosas que nunca avançam. Inteligentes, mas estão travadas. Cheias de potencial, mas presas. Presas primeiramente aqui na mente. Porque foram ensinadas a acreditar que nasceram para viver pagando conta. Para sofrer. Para viver aquela vidinha ali. Mas Jesus, ele não morreu apenas para te levar ao céu. Ele morreu para restaurar aquilo que o inferno destruiu dentro da sua alma. 3 João, do 1 ao 2, fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, pois assim como o bem vai a tua alma. Observa algo profundo aqui. Deus conecta prosperidade com o estado da sua alma. Então, isso significa que existem pessoas tentando crescer financeiramente, enquanto emocionalmente continuam destruídas. Uma alma adoecida cria comportamentos de autossabotagem. Você vive se autossabotando, achando que a vida é só isso mesmo. Aí você vive procrastinando, começa uma coisa e não termina. Desiste rápido nos primeiros problemas que aparecem. Vive cansado. Não consegue manter constância naquilo que você inicia. Você vê uma pessoa que vive distraída facilmente com as coisas do mundo. Sente culpa quando você prospera. Você acha que você não nasceu para prosperar. Porque muitas vezes a igreja fala que você, para prosperar, você vai para o inferno. E a Bíblia nunca falou isso. Porque a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. Mas você ser uma pessoa próspera, isso não te leva para o inferno. O que vai te levar é onde está o seu coração. Por isso que tudo está invertido e as pessoas estão se perdendo. Aí quando vê uma pessoa que é próspera, já começa a julgar. Porque a sua mentalidade é uma mentalidade miserável. Você sente culpa ao prosperar, acha que não merece viver algo grande. Você acha que você nasceu para viver as mediocridades que o mundo fala. Muitas vezes isso nasceu lá atrás, quando você era criança. Talvez você tenha crescido vendo seus pais brigando por dinheiro. Seus pais muitas vezes escondiam comida quando chegava alguém na casa, porque não tinha para todo mundo. Talvez você ouviu frases como: isso não é pra gente. Esse mundo aqui não é pra gente. Rico é tudo ruim. Toda pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que não presta. Todo rico é uma pessoa má. Nossa família nasceu para sofrer. Talvez você tenha ouvido essas frases. Você vai ser uma pessoa que nunca vai conseguir porque você não nasceu para isso. Essa é a mentalidade que a gente muitas vezes cresceu. Com essa mentalidade, ouvindo isso. Essas palavras não ficaram apenas nos ouvidos, elas desceram para a nossa alma. E o problema é que uma criança ferida se torna um adulto limitado. Se você for uma criança que você nasceu ouvindo isso, essas limitações podem ter vindo da sua infância. E se você não quebrar e anular e dizer: eu não aceito viver nessa vida miserável que eu estou vivendo, você vai continuar com essa mentalidade achando que toda pessoa que é próspera é uma pessoa que é má.
É uma pessoa que cresceu dando algum jeitinho. É uma pessoa que não vai para o céu. Tem gente que acha que não prospera por falta de oportunidade. Mas, na verdade, falta a cura interior. Falta uma cura dentro de você. Porque quem cresce acreditando que não merece, rejeita a oportunidade sem perceber. Aleluia. Quem cresceu em rejeição aceita migalha. Se você cresceu como uma pessoa rejeitada, ouvindo essas frases, que nenhum rico vai para o céu, que toda pessoa que prospera não presta, você vai aceitar as migalhas, as coisas miseráveis do mundo, porque o que está dentro de você é exatamente essas frases que fez você acreditar e você aceitar isso como uma verdade absoluta. Quem foi humilhado desenvolve medo de errar. Você pode ter sido humilhado muitas vezes. E aí você fica com aquele medo de errar. Tudo que você tem que fazer, você tem que estar acertando em tudo, porque se você errar... Não, é de glória em glória. É a gente errando que a gente vai aprendendo. Quem viveu abandono cria medo de crescer. Quem sofreu escassez vive preso ao controle, ao medo de perder e à ansiedade. Uma alma ferida, ela cria uma prisão invisível. Amém? E muitas pessoas estão tentando quebrar ciclos financeiros sem primeiro tratar os ciclos emocionais e espirituais dentro dela. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente é uma das maiores chaves da prosperidade. Quando eu renovo a minha mente e eu entendo que, Senhor, eu mesmo cresci ouvindo todas essas frases que eu falei a vocês no início dessa live. Então, por isso que eu tenho que estar renovando a minha mente, porque eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim e para você são coisas muito maiores do que você já pôde imaginar e ver. Só que por você ter crescido nesse lar, por você ter tido muitas vezes uma infância onde você ouvia coisas de que você não vai ser ninguém, de que você não vai crescer, que toda pessoa que é próspera não presta, que toda pessoa que é próspera é uma pessoa que enganou pessoas, que você não é capaz. Quando você não trata isso dentro de você, você vai crescer como uma pessoa que, quando você vê uma pessoa ali crescendo, a primeira coisa que você coloca é a inveja. Depois você vai olhar para a pessoa e você vai começar a julgar ela porque você acha que ela está fazendo coisa errada ou que ela é uma pessoa ruim. Então, a renovação da mente é uma das maiores chaves da prosperidade. O sistema desse mundo foi construído para manter pessoas cansadas, distraídas emocionalmente, esgotadas e presas em ciclos automáticos. Mas você não foi criado para viver dentro desse sistema. Você foi criado para viver dentro da graça e da vontade de Deus. É tudo o contrário do que o sistema implementou. As pessoas trabalham excessivamente, vivem sem a presença, porque acham que tem que estar trabalhando. Eu tenho que trabalhar porque senão eu não pago minhas contas. Tem que estar trabalhando. O seu dia é só trabalho. Aí você não tem tempo para nada. São pessoas que vivem sem propósito, sem paz, sem tempo, sem vida. Estão vivendo ali igual os robôs que estão sendo criados agora, para esse tempo. Muitos se tornaram escravos do seu próprio ritmo. E o mais perigoso é que existem pessoas que se acostumaram tanto com o caos, que sentem culpa quando elas descansam. Eu já também fui essa pessoa. Quando eu estou descansando, eu me sinto culpada. Isso revela uma alma condicionada à sobrevivência. Então, a prosperidade do reino também envolve saber descansar, administrar o ativo mais importante, que se chama tempo. Administrar o seu tempo. Quantas e quantas pessoas falam aqui: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada. Não venha não que eu não tenho tempo não.
As pessoas falam muito isso, eu não tenho tempo. Mas é porque você não administra o seu tempo. Você não organiza o seu tempo. Você não pega ali uma agendinha e diz, vou organizar como é que vai ser a minha segunda-feira. Lógico que algumas coisas podem sair do nosso controle. Mas você não organiza o que você vai fazer, como você deve fazer, o que você precisa resolver. Para você ter descanso, tempo com Deus, leitura bíblica, trabalho, tempo com a sua família, se você é casado, tempo com o seu esposo, com a sua mulher, tempo para os seus filhos. Você não é uma pessoa que desenvolve disciplina e organização de vida. Então você vive sem direção. Enquanto você não construir isso na sua vida, você vai viver todo desorganizado. Então você precisa construir uma constância de organização. Tem gente pedindo para Deus abrir portas, mas não consegue administrar nem a própria rotina. Que coisa contraditória. Deus abre a porta, abre as portas para mim. Deus me dá oportunidade. Deus abre isso, Deus me ajuda. Mas você não consegue nem organizar a sua própria rotina. É uma pessoa toda desorganizada. Quer crescimento, mas não suporta processo. Você quer prosperar, mas você não estuda. Aí eu quero falar bem na internet. Porque a irmã Heloísa tá falando na internet e fala bem, que eu nem me acho que eu falo bem. Eu estou em aprendizado. Então, por isso que o Senhor, hoje eu vejo isso, que o Senhor me colocou aqui para estar falando para vocês. Porque isso aqui, para mim, é um aprendizado. Eu estou me aperfeiçoando na palavra. Me aperfeiçoando em falar para vocês em todas as cadeias que o Senhor me tirou. E na palavra dele, principalmente. Então, é quando você vai em busca, quando você faz aquilo que você vai se aperfeiçoando. Eu quero orar pelas pessoas. Mas você já começou a orar por elas ou você ainda está esperando Deus te dar a perfeição? Quer viver algo grande, mas vive distraído. Distraído com coisa que não vai te fazer crescer. Quer transformação, mas continua alimentando os mesmos hábitos, vivendo do mesmo jeito. Toda prosperidade existe sementes. Existe semente de disciplina, conhecimento, posicionamento, renúncia, honra, maturidade, perseverança. Tudo isso é semente. Quanto mais eu vou plantando, uma hora eu vou colher. Porque tem dias aqui para mim, que eu já falei isso para você já várias vezes, tem dias que eu não quero estar aqui. Mas cada vez que eu estou aqui, mais o Senhor vai me ensinando, mais o Senhor vai me aperfeiçoando para o propósito maior lá na frente. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero que o Senhor use no dom de cura. Mas você já começou a orar pelas pessoas? Aí você ora por uma pessoa, a pessoa não é curada, aí você se frustra, aí você para de orar. O primeiro não que bateu na sua porta, você já aceita. Aí você tem vergonha de orar pelas pessoas. Aí você vê as pessoas ali, vai no mercado, vê as pessoas ali frustradas, doentes. Aí você não diz assim, eu posso orar pela sua vida? Eu senti de orar por você. Aí você fica com vergonha. E assim você nunca vai crescendo. A pessoa que não governa o próprio tempo dificilmente sustentará algo grande. Muitos querem colher uma vida diferente, mantendo a mesma mentalidade de anos atrás. Mas Deus não transforma destinos sem antes confrontar a sua mentalidade. Amém? Provérbios 23:7 fala assim: porque como imaginou a sua alma, assim ele é. A forma como você se enxerga define muitos dos limites que você aceita viver hoje. Então, como é que você está se enxergando? Se alguém acredita internamente que nasceu para sofrer, viverá tolerando sofrimento. Se acredita que nunca será suficiente, viverá tentando provar valor para todo mundo. Se acredita que não merece prosperar, destruirá oportunidades sem perceber.
Amém? Então, muitas pessoas não estão pobres financeiramente apenas. Elas estão pobres de identidade. São pessoas que só vai para a igreja e volta e a vida continua do mesmo jeito. A identidade, os pensamentos, a emoção é do mesmo jeito. E quando a identidade está quebrada, a pessoa aceita relacionamentos tóxicos, aceita humilhação, aceita o pouco, as migalhas. Uma pessoa fala uma coisa para você, você diz amém. Eu não digo não. Eu digo, eu não vou dizer amém não. Eu repreendo isso aí. Porque eu não aceito hoje viver o menos do que Deus já tem falado para mim. A pessoa vive carente de aprovação das pessoas. Isso aqui eu tenho falado muito nas lives. As pessoas que precisam estar mostrando, eu estou fazendo isso aqui, o que é que tu acha? Não é bom você pedir uma orientação a uma pessoa que realmente quer ver o seu crescimento. Agora você ficar esperando aplausos e, tu tá ótimo. Você é uma pessoa carente. A pessoa vive tentando impressionar os outros. Compra para preencher vazios emocionais. Eu tô apertando aqui que eu quero espirrar. Trabalha excessivamente para sentir valor. Mas prosperidade não é viver para provar algo às pessoas. Prosperidade é viver alinhado ao propósito de Deus. O dinheiro, ele deve ser o nosso servo, nunca o nosso Senhor. Então, o dinheiro, eu era serva dele. Eu era serva do dinheiro. Então, muitas vezes eu agradeço, Senhor, obrigada pelo estreito que o Senhor me permitiu viver, para que eu entenda que eu não tenho que ser serva de dinheiro, mas Ele que tem que correr atrás de mim. Prosperidade também é ter paz em meio da guerra. A sua casa, a sua família, o seu trabalho tá um caos, você tá cheio de problemas, mas você sente uma paz que só Deus pode te dar. Dormir com a mente leve, mesmo tendo tanto problema. Eu consigo dormir e descansar sabendo que... Ai, que vontade de espirrar. Pera aí, gente, deixa eu espirrar aqui. Ai, Jesus, que coceirinha no nariz. Ai. Então, vamos lá. Dormir com a mente leve. Você tá cheio de problema, mas você consegue descansar naquele que sabe todas as coisas. Ter saúde emocional, tudo isso é prosperidade e você nunca percebeu. Ter saúde emocional, possuir tempo com a sua família, viver o propósito que Deus tem colocado para você. Ter liberdade espiritual. Você organiza todo o seu dia. Aí ainda você coloca tempo para desfrutar, para ter aquele momento com Deus, para desfrutar da sua família, para ficar ali um tempo só adorando a Deus. Isso é prosperidade. Não viver dominado pela ansiedade. O tempo, ele é um dos maiores patrimônios que Deus entregou ao homem. O maior patrimônio que você pode ter é o seu tempo. Dinheiro perdido, ele pode voltar. A gente pode conseguir ter o dinheiro que a gente já teve. Agora, o tempo, não. O tempo perdido não volta. Por isso que o tempo é o maior patrimônio que Deus te entregou. E você vive totalmente desorganizado no seu tempo. E isso é uma das coisas que não volta atrás. Por isso existem pessoas ricas financeiramente, mas completamente falidas naquilo que realmente importa. Amém? Então, o maior bloqueio da prosperidade não está fora, está dentro. Então, por isso que essa semana a gente vai só falar sobre esse assunto. Só que antes de eu começar a falar sobre as escassez da sua vida, a ganância da sua vida, a avareza da sua vida e da minha também, tá? Eu tenho que falar para vocês o que é realmente prosperidade. Muitas pessoas estão prosperando, esperando mudanças externas, enquanto Deus quer primeiro curar estruturas internas. Então, entenda hoje, em nome de Jesus, que o maior bloqueio da prosperidade não está fora de você, está dentro de você.
Porque enquanto a mente continuar escrava, a pessoa continuará sabotando as oportunidades, repetindo seus ciclos que desde a sua infância iniciou. Como você não nasceu para viver uma vida próspera, você não nasceu para viver aquilo que Deus tem para você. A riqueza é só para outras pessoas, não é para mim, porque eu nasci num lar onde a minha mãe falava que eu não ia ser ninguém. Onde um marido, um ex-marido ou uma ex-esposa falava que eu não ia crescer. Você continua repetindo muitas vezes ciclos que já era para você ter quebrado isso e desfeito. Então, as pessoas muitas vezes, a mente continua escrava escolhendo relacionamentos errados. Porque você acha que você tem que pegar a primeira pessoa que vier na sua frente, porque você é uma pessoa ferida emocionalmente. Aí você fica aceitando muitas vezes migalhas de uma pessoa que não te trata bem, só te trata em alguns momentos para alimentar aquela ferida, e você fica se alimentando por anos daquilo ali e se torna uma pessoa doente. Você vive sobrevivendo emocionalmente. Você não entende que você foi feito para viver como um príncipe e uma princesa do Senhor. Você vive sobrevivendo de migalhas. O céu, ele não te chamou apenas para existir. Ele te chamou para florescer em todas as áreas da sua vida. Florescer mesmo. Deixar a semente brotar. Mas florescimento exige uma transformação. Você não é aquilo que disseram sobre você. Você não é os traumas que você viveu. Você não é os traumas que você viveu. Entenda isso em nome de Jesus. Você não é o abandono que você sofreu. E você não é os ciclos da sua família. A sua família viveu. Mas você não é aquilo que a sua família te mostrou ou que você cresceu vivendo. Em Cristo existe uma nova identidade. E quando alguém descobre quem é em Deus, você rompe aquela prisão invisível de escassez emocional, espiritual e mental. Amém? Então a verdadeira prosperidade, ela começa quando a sua alma é curada. Quando a sua mente é renovada e o seu coração volta a descansar em Deus, sabendo que tudo que você passou, toda traição, todo ciclo, todo abandono, toda revolta, todo ciclo que você cresceu, aquilo ali não é para crescer junto com você. Aquilo ali é para ficar para trás. Quando você entender isso, Deus começa a abrir portas até onde não existe. Deus começa a colocar você em lugares e em situações que você nem imaginava que pelo seu entender, você não seria capaz de estar ali. Mas porque você entendeu que você não nasceu para viver aquilo que a sua família viveu, ou no meio que você cresceu. Você foi chamado para viver todas as promessas que está escrito na Bíblia. Se você é uma pessoa que lê Bíblia, você vai começar a tomar posse de tudo. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou fazendo o meu devocional aqui, só eu e Deus, que vem assim, alguma palavra, eu digo, ó Pai, isso aqui eu só estou lhe lembrando, viu? Essa promessa aqui é para mim. Então, se está escrito aqui, eu vou viver isso. Eu vou viver isso aqui. Porque a tua palavra fala. E eu declaro ainda mais. Eu digo, ó Pai, a tua palavra declara que é isso, isso, isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós iniciamos hoje, né, uma sessão de lives que vamos fazer durante toda essa semana sobre prosperidade. E aí, a partir de amanhã, eu vou trazer para vocês o que cada palavra significa. Para a gente trazer para a nossa vida e para a gente abandonar e
mudar, ter uma metanoia. Como escassez, avareza, abandono. Amém, Dani? Glória a Deus. Então, eu e você, a gente não nasceu para viver de acordo com a situação de vida que a gente teve. Eu acho que tem um apóstolo que ele falou que na Bíblia tem 33 mil promessas. Eu acho que é isso. 33 mil promessas. Se na Bíblia tem 33 mil promessas, eu quero viver as 33 mil promessas. Eu posso estar parecendo exagerada, mas eu quero viver as 33 mil promessas. Eu não quero viver só uma coisinha ou outra. Ainda que a minha situação não mostre isso, a minha fé vai buscar isso. Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que está na tua palavra, eu quero viver isso. Só que para viver isso, eu preciso primeiro mudar a minha mente. A nossa mente é uma das mais difíceis. Se você não muda a sua mente, não tem como você viver isso. Porque Deus, como é que Deus vai te dar algo se você fica pensando desse tamanho? Pensa pequeno. Não pode ver uma pessoa próspera que já começa a julgar. Esses dias, uma irmã veio me pedir perdão. E eu achei linda a parte dela. Porque ela disse que me julgava pela minha aparência. Quando eu vou cultuar a Deus, eu coloco a minha melhor roupa. Eu me visto como se eu fosse receber o maior príncipe dessa terra. Eu me visto assim porque eu entendi que eu sou filha, eu sou princesa. Eu não vou ficar vestindo as roupas velhas, pegando coisa velha, vivendo de velho, não. Eu boto mesmo, eu uso mesmo. Muitas vezes a gente usa roupa, a gente só usa roupa quando a gente tem um evento. A gente usa uma roupa nova quando a gente tem um evento esplendoroso. Aí você fica vivendo aquela vida escassa. Só vou usar meu perfume bom, só vou usar minha roupa nova, só vou usar meu sapato novo quando tiver um evento. Para com esse pensamento de escassez. Se Deus te levar hoje, a tua roupa vai ficar guardada ali. E quem vai usar é outra pessoa, que você talvez nem conheça. Eu só vou me arrumar agora quando eu tiver um evento. Senão, aí fica vivendo igual um mendigo. Você fica vivendo igual um mendigo. Só faz as coisas quando tem um evento. Eu não sou filha às vezes, não. Eu sou filha todo dia. Exatamente, Dani. Eu falei numa ministração lá em Feira de Santana que quando eu vou comprar pão, eu me visto toda e me arrumo toda. Porque de repente Deus pode acontecer agora e você não está pronto, você está vivendo ainda se vestindo com pensamento de mendigo. Heloísa, mas eu posso viver numa cidade pequena, eu não vou me arrumar. Bom, você sabe o que você quer receber, então você vive de acordo com o que você quer receber. Você vive de acordo com o que você quer receber. Então, se eu vivo como um mendigo, não fique esperando coisas grandes, não. Se eu tenho esse pensamento escasso, eu só vou usar, comprei ali uma roupa, só vou usar agora quando tiver um evento. Aí você adoece. Em nome de Jesus, mas Deus te leva e você ficou ali vivendo igual um mendigo. Uma pessoa escassa. Que só pensa no diminutivo. Tudo é no diminutivo. Não pensa como uma pessoa grande. Como uma pessoa, como um filho de Deus mesmo. Você acha que Deus é uma pessoa miserável? Você acha que Deus é uma pessoa mesquinha? Deus não é, não. A gente é que aprendeu a viver assim. Mas Deus não é, não. Deus nos chamou para sermos grandes, para vivermos coisas grandes. Mas a gente não está vivendo coisas grandes porque a gente é mesquinho e miserável. Muitas vezes na nossa mentalidade e na nossa forma de viver. Amém? Glória a Deus.
Então eu quero fazer uma oração para finalizar em nome de Jesus. E que você possa, nessa semana, a gente vai falar só sobre isso, que você possa, a partir de hoje, começar a mudar toda a sua mentalidade para você viver o que Deus tem para você. E para que você pense, seja, imagine aquilo que você quer se tornar, aquela pessoa que você quer se tornar. Amém? Então, vamos fazer a oração para a gente finalizar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego diante de ti todas as áreas da alma que ainda estão aprisionadas. Toda mentalidade de escassez, todo medo de crescer, todo trauma ligado à rejeição, abandono, humilhação e falta. Toda palavra contrária que entrou no meu coração durante anos. Eu renuncio toda mentira que me fez acreditar que eu não era capaz, digna ou digno de merecer daquilo que o Senhor preparou para mim. Cura minha identidade, cura as minhas emoções, cura minha mente cansada, cura o meu coração sobrevivente. Quebra dentro de mim toda autossabotagem, procrastinação, preguiça, desorganização e paralisia emocional. Me ensina a viver com sabedoria, constância, disciplina e propósito. Eu declaro que eu não viverei apenas sobrevivendo, eu viverei plenamente aquilo que o Senhor escreveu sobre a minha vida. Que minha prosperidade alcance minha alma, minha família, minha saúde, meu propósito, as minhas finanças, o meu tempo e a minha comunhão contigo. Eu recebo hoje uma nova mentalidade, uma nova visão e uma identidade restaurada em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse tema é bom, né? Porque a gente precisa realmente, despertar. Para a gente avançar na vontade de Deus. Então, que o Senhor, a partir de hoje, durante toda essa semana, a gente vai falar só sobre isso. Prosperidade, escassez, avareza, abundância, ganância. Para que a gente desperte e venha viver todas as 33 mil promessas que tem dentro da palavra de Deus. E você não viva pelo que as pessoas falam, você vive pelo que o Senhor já falou há muitos mil anos atrás. Amém? Glória a Deus. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, comenta nessa live, para que cheguem mais pessoas. Seja uma pessoa que abunda na sua vida e na vida de outros. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.